Hoje de manhã, como eu disse, eu estive na sede e o pastor Getúlio fez uma introdução da mensagem que ele ia ministrar de manhã e foi muito assim, a palavra que veio de encontro ao meu coração, uma palavra que ele usou algumas perguntas e dessas perguntas ele conseguiu extrair uma boa mensagem, uma mensagem que veio de encontro ao meu coração, assim como eu tenho certeza que também veio de encontro ao coração de outras pessoas que estavam ali e aquelas também que ouviram pela internet. E ele colocou algumas perguntas e essas perguntas elas foram falando ao meu coração e me deu uma direção que eu não tinha ainda, tinha alguma coisa preparado para hoje à noite, mas o Senhor encaminhou através dessas perguntas, através da palavra que ele ministrou, o Senhor então encaminhou uma direção para aquilo que fosse ministrado nessa noite. E eu quero repetir aqui algumas perguntas que ele fez. Algumas perguntas que ele colocou e dessas perguntas ele tirou um ensino para a igreja e que eu quero também nesta noite tentar aplicar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que ele possa me ajudar, nos ajudar a entender um pouco mais a sua palavra. Ele fez algumas perguntas e uma delas foi, se você quiser manifestar, responder, você pode. Ele fez a pergunta, quantos aqui colocaram ou colocou suas causas, projetos, anseios, família e sonhos diante de Deus e estão aguardando uma resposta? Quantos colocaram seus sonhos, colocaram alguma coisa diante de Deus e está aguardando uma resposta do Senhor? Fez também a pergunta, e quantos têm recebido as respostas do Senhor? Nós podemos dizer que muitos de nós temos recebido algumas respostas, sim. Mas ele fez uma outra pergunta, e Deus? Qual a resposta que ele tem tido de você, de nós? Porque Deus também espera uma resposta nossa. Qual é a resposta que Ele está esperando de nós? Qual que Ele está tendo de você, está tendo de nós? Que tipo de resposta Deus espera de nós? E qual a resposta que nós estamos dando? Então, quero trazer nesta noite uma reflexão sobre o chamado de Deus, que Deus tem para cada um de nós. E que o Espírito Santo possa nos mostrar, trazer resposta sobre aquilo que nós temos dado a Deus. As respostas que nós temos dado a Deus. Se nós temos dado resposta positiva, que nós possamos continuar então na caminhada, buscando o alvo, buscando o objetivo. Se nós temos dado respostas negativas a Deus, que nós também possamos mudar a nossa atitude, que o Espírito Santo possa nos despertar do sono e fazer com que nós possamos, então, ver e dar a resposta que Deus espera de nós. A proposta é que cada um de nós possa reavaliar o chamado de Deus em nossas vidas. Que cada um de nós possa rever a sua posição em relação ao seu chamado, aquilo que Deus propôs para você fazer na obra dele. Que nós possamos ser sinceros com nós mesmos, sinceros com Deus, sinceros com os nossos irmãos que estão próximos de nós, porque é uma proposta dentro da perspectiva de que se nós esperamos resposta de Deus para as nossas vidas, Deus também espera a resposta nossa para com Ele. Se você tem perspectiva de que Deus vai responder as suas orações, se você tem perspectiva de receber respostas daquilo que você tem pedido, perguntado a Deus, Ele também tem perspectiva da resposta que você tem para Ele, de que eu tenho para Ele. E o tema que eu dei para essa mensagem, então, é
Compromisso com o meu talento é a resposta que Deus espera. Diga aí, repita comigo. Compromisso com o meu talento é a resposta que Deus espera. Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus 25, nós vamos ler do 14 ao 30. Mateus 25, do verso 14 até o 30. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contra com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeio e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem ser-lhe dado, porque a todo o que tem se lhe dará, e em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos por um minuto. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir nesta noite que o Senhor possa falar conosco. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar, ó Deus, o alimento, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, cheio do Senhor. Toda palavra humana, ó Deus, caia por terra. Que seja a palavra do Senhor, ó Deus, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. A palavra dos talentos contada aqui pelo Senhor é uma das parábolas ou uma das ilustrações que, vamos dizer assim, que mais lindas em relação aos princípios do reino de Deus. Porque ela fala de oportunidade, privilégio e mordomia. É uma passagem, uma parábola que nos leva a pensar no privilégio que nós temos de servir ao Senhor, na oportunidade que nós temos de fazer a obra do Senhor, e como o Senhor nos permite ser mordomos no sentido de que nós vamos servir os outros. Vamos pegar o que Deus nos dá e servir os outros. Jesus aqui, ele se apresenta como o dono dessa seara, como o Senhor que está ali dono daquelas terras, e que ele vai se ausentar por um tempo, que ele vai sair de viagem. E ele pede, então, ele chama aqueles servos e fala para eles: olha, eu vou viajar, eu vou sair de viagem por um tempo, e eu vou colocar na mão de vocês alguns talentos. E a Bíblia que nos narra, então, que ele dá 5 para um, 2 para o outro e 1 para um terceiro. E então, ele sai,
ele viaja. E a gente percebe, então, que o trabalho ali, eles começam a trabalhar, aquelas três pessoas começam, então, a fazer o que tinham que fazer, o que iam fazer, mas não há nenhuma fiscalização. A parábola não nos deixa aqui nenhuma indicação de que o dono falou assim, olha, eu vou deixar aí e vou fiscalizar vocês o tempo todo. Vou deixar um fiscal para ver o que vocês estão fazendo com o dinheiro. Não. Havia ali liberdade para se fazer. Havia liberdade para fazer o que eles quisessem com o talento deles. E então, essa palavra nos fala que o primeiro que tinha 5 talentos, vai lá e negocia e ganha outros 5 talentos. O segundo tem 2, vai lá, negocia e ganha mais 2, 4 talentos, devolve para o seu senhor. E o outro tem 1. Isso reflete de forma que talento, no significado do português, quer dizer que é uma habilidade natural, um dom natural que nós temos. Isso é talento. Você tem um talento, é algo natural que você tem, uma habilidade. É um dom que você tem para fazer alguma coisa. Então, o Senhor deu talentos, cada um de nós temos. Aqui nós vemos, então, que cada um de nós temos alguma coisa para dar. Cada um de nós temos um talento. Ninguém pode dizer, eu não sou nada, não sei fazer nada, eu não posso dar nada. Não. A parábola nos mostra que todos nós temos condição de fazer alguma coisa. Que nós temos algum dom, que nós temos alguma habilidade, seja ela qual for. Por menor que você considere, você tem um talento, você tem uma habilidade para fazer alguma coisa na obra do Senhor. E o interessante, eu quero falar aqui de algumas particularidades desses 3 trabalhadores. O que recebeu 5, ele não se intimidou diante da situação. Ele não parou para pensar, ele não parou, assim, talvez, para ficar olhando para as circunstâncias. Ele saiu e falou assim, o meu Senhor confiou em mim. É uma grande oportunidade que eu tenho de mostrar para Ele que eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. É uma oportunidade de fazer e agradar o meu Senhor. Então ele saiu, negociou, fez negócios, talvez vendeu, comprou. Ele não ficou parado no tempo, olhando para a sua capacidade, falando, eu sou muito capaz, eu sou muito bom. Mas eu vou aguardar as coisas melhorar, eu vou aguardar esse vírus passar, eu vou aguardar a economia dar uma melhorada, vou esperar esse calor, está muito quente. Não. Ele tomou uma atitude de fazer algo, porque ele reconhecia que tinha que fazer, ele sabia que tinha que fazer, porque ele amava o Senhor e ele queria mostrar para aquele Senhor. E nós precisamos entender que a obra do Senhor é um grande privilégio para nós. A obra do Senhor é um grande privilégio, e foi Ele que confiou a nós. Foi o Senhor que confiou em nós para fazer essa obra. O que Deus confiou a você e a mim, você e eu, nós precisamos fazer. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta disso. A parábola deixa isso bem claro, que chegou um dia que o Senhor voltou e foi prestar conta. E nós precisamos então mudar, ter a atitude desse homem, de não parar nas circunstâncias, de não deixar a circunstância da vida nos parar. Nós precisamos fazer da melhor forma possível a obra do Senhor. Você tem um talento na sua mão, você tem talentos na sua mão. Nós precisamos fazer a obra do Senhor de maneira amorosa. Eu preciso parar de falar, nós precisamos parar de falar, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho tempo. Porque o nosso Senhor confiou a nós esse trabalho. Eu preciso fazer porque Ele já me fez mais do que vencedor. Ele já te fez mais do que vencedor. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Então nós precisamos pegar essa posição e dizer: eu posso, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou ser um bom mordomo, eu vou ser um bom trabalhador na obra do Senhor. Eu vou multiplicar, eu vou fazer alguma coisa. É minha responsabilidade, o Senhor me confiou. Esse homem, ele não olhou para as dificuldades, queridos. E nós estamos vivendo um tempo em que, se você olhar para essas cadeiras da igreja, muitos talentos estão parados, estão enterrados. Pessoas que pararam com a vida cristã, pararam de negociar no bom sentido, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor ir para frente. E isso é um privilégio para nós, queridos. Nós não podemos ficar olhando os problemas. O segundo, que recebeu 2 talentos, também não pensou 2 vezes. Já saiu e foi fazer o que tinha que fazer. Ele tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. Mas a esperança que ele tinha naquele que confiou aquela obra para ele, o fez empenhar o máximo possível. A esperança de que aquele homem ia voltar e de que, de alguma forma, ele ia ser recompensado, o fez trabalhar. Meu irmão, tem que haver essa esperança em nós. A resposta que Deus tem esperado de nós é sobre o compromisso que nós temos com o talento que Ele tem colocado nas nossas mãos. É essa a resposta que Ele quer de nós. O que nós estamos fazendo com o talento que Ele colocou na nossa mão? O segundo, talvez ele ficou pensando: o meu Senhor vai voltar e eu vou mostrar que fiz o meu melhor. Vou mostrar para Ele que eu fiz porque eu tenho confiança nele, eu fiz porque eu admiro Ele como meu Senhor, eu fiz porque eu o amo, porque eu tenho consideração por Ele, eu fiz porque Ele confiou em mim, eu tenho que dar alguma resposta para Ele. Sabe, eu vejo que ele não ficou olhando para os outros 2. Ele não ficou olhando para o que tinha 5 talentos e falando assim: ah, mas que lá ganhou 5, ele pode fazer. Se eu fizer só 1,5 aqui, ou se eu fizer 1,2, tá bom, que o outro lá que tem 5, ele tem mais responsabilidade. Ah, mas por quê? Eu poderia ter pensado ao contrário. Ah, mas por que eu só ganhei 2 talentos? Um espírito de autocomiseração, um espírito, muitas vezes, de achar que é menor, que é pequeno. Não, ele não ficou pensando isso, e nem ficou achando que era maior que o outro. Não, eu sou melhor, porque eu ganhei 2, o outro só ganhou 1. Também não. Ele não se preocupou, ele não ficou parado em picuinhas. Ele não ficou parado, olhando o que o outro estava fazendo, ou deixando de fazer. Ele não inflou o seu ego achando que era bom. Mas também ele não se sentiu menos importante que o outro. Ele simplesmente queria fazer a obra do Senhor. Ele simplesmente disse: eu posso, eu vou fazer, eu vou dar resposta para o meu Senhor. Caminhou, ele não parou. Ele não desistiu diante das dificuldades também. As dificuldades são impostas todos os dias para nós, queridos. Jesus falou isso. Ele falou: olha, no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo, continue a lutar. Multiplique o seu talento. Nós podemos, queridos. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos multiplicar o nosso talento. Nós podemos mudar a circunstância ao nosso redor. Nós podemos fazer mais para o Senhor. Jesus está voltando. A resposta que Ele quer de mim, de você, é justamente isso: que você responda ao seu chamado. Que você responda aquilo que cabe a você fazer. O que cabe a você fazer, ninguém mais vai fazer, é só você.
A diferença, queridos, desses dois é porque eles entenderam o amor e a graça do seu Senhor. E em retribuição a essa graça, a esse amor, eles amaram o seu Senhor e fizeram aquilo que não decepcionaria ou comprometeria o seu relacionamento com o seu Senhor. Eles entenderam a graça, eles entenderam o amor, eles entenderam que eles não mereciam aquela confiança, eles entendiam que eles não mereciam aqueles talentos, mas o Senhor confiou neles. E eles não queriam decepcionar o Senhor, ele não queria quebrar o relacionamento com o seu Senhor quando ele voltasse. E ele está voltando. O Senhor da obra do Seara está voltando. E você tem talentos. Essa é a resposta que ele quer de você. Você tem buscado a resposta do Senhor? Eu tenho buscado as minhas respostas também. Mas ele quer saber a nossa resposta. E a nossa resposta é essa: de ter compromisso com a obra dele, de ter compromisso em fazer o melhor, em ter compromisso com o talento que ele nos deu, com a capacidade que você tem. Todos aqui têm capacidade. Todos aqui podem fazer alguma coisa pela obra do Senhor. Todos aqui podem pregar o Evangelho, pode falar que Jesus ama o seu próximo, na rua, em casa, trabalho. Você pode fazer, meu irmão. O nosso comprometimento e o nosso amor pelo Cristo se manifesta na forma que estou usando os meus talentos. Vou ler de novo aqui. O nosso comprometimento, o seu compromisso, o nosso amor por Cristo se manifesta na forma que estou usando os meus talentos. Falar que ama a Cristo, falar que segue o Senhor, mas não está fazendo, usando os seus talentos na obra do Senhor, isso não é amor. A aprovação do seu serviço, desses dois, não foi pelo valor que eles multiplicaram, mas foi pelo compromisso e pela fidelidade e pelo esforço que eles fizeram e mostraram. Não foi simplesmente por causa do dinheiro, mas foi o esforço que eles mostraram. Foi a determinação de fazer o melhor para o Senhor. Foi a determinação de fazer o que foi determinado para eles fazerem. Eu acredito que se aquele que tivesse 5, isso aqui eu estou parafraseando, estou falando aqui por mim mesmo. Talvez seja até uma heresia. Mas talvez aquele que tivesse 5, se tivesse trazido mais 3, o Senhor não o tinha condenado. Tipo, não, tá bom, você fez o seu melhor? Fiz, então tá bom, tá beleza, você fez alguma coisa. O problema é que o terceiro e último, ele simplesmente enterrou o talento. Fica a pergunta, por que ele enterrou o talento recebido? E eu quero falar aqui algumas razões. Primeiro, ele não valorizou o que recebera. Se você enterra o seu talento, se você tem enterrado o seu talento, você não valoriza a salvação que você ganhou em Cristo. Isso mostra que você não valoriza. Isso mostra que eu não valorizo. O meu talento, o meu trabalho, o meu dom na obra do Senhor, eu preciso usá-lo. Eu preciso fazer. Nós não podemos parar por causa de um vírus. Irmãos, vai vir coisa pior por aí, nós vamos parar. Sabe, eu vou servir o Senhor até o último dia da minha vida, e se for para morrer por Ele, eu vou morrer. Estão aí muitas vezes pararam no tempo. Ele subestimou a si mesmo e o seu Senhor. Ele achou que ele não era capaz. Achou que os recursos que ele tinha, a maneira que ele podia fazer negociatas ou negociar, não daria resultado. E que talvez ele ficou pensando, quem tem 5 tem mais responsabilidade. O que tem 2, eles se viram para lá e faz. Isso acontece muitas vezes no nosso meio. Porque o pastor está aqui, muitas vezes é o pastor que tem maior responsabilidade. Não, a responsabilidade é sua também, meu irmão. O presbítero tem mais. Não, é sua, meu irmão, que está sentado aí. A obra é sua.
A obra é do Senhor, é você que tem que fazer. Nós precisamos parar com isso, de achar que alguns têm mais responsabilidade que outros. A responsabilidade é nossa, nós precisamos entender isso. Que essa é uma obrigação igual, nós temos obrigações iguais. Uns com 5 talentos, outros com 1, mas temos a obrigação normal. Outra coisa que ele fez, ele era negligente e acomodado. Porque se ele sabia que o Deus dele, que o Senhor dele, colhia onde não plantava e ajuntava onde não espalhava, ele tinha que pensar nisso. Talvez, e se a gente for olhar para o outro lado, ele estava acusando o Senhor aqui de ser injusto. Ele estava sendo negligente, ele foi totalmente negligente. Por que ele não pediu ajuda aos outros? O que impediu ele de pedir? Olha, eu tenho dificuldade, eu enterrei o talento, mas me ajuda. Qual que é a sua dificuldade, meu irmão, de pedir ajuda uns para os outros? Qual que é a sua dificuldade de ajudar os outros? Ele poderia ter pedido, olha, me ajuda aqui, eu estou precisando de ajuda, o meu talento é só 1, me ensina, me ajuda. E a função de quem tem 5, de quem tem 2, tem 3, tem 4, é ajudar. Mas ele não, ele foi negligente e foi acomodado. Ele ficou em cima do muro. Ele não se decidiu. Quantos de nós estamos em cima do muro? A resposta que o Senhor quer de mim e de você é o que você está fazendo com o seu talento. O que eu estou fazendo com o meu talento? Ficar em cima do muro não vai te levar a lugar nenhum, não vai me levar a lugar nenhum. Pelo contrário. Lá em Apocalipse 3,15 diz assim, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós podemos ficar em cima do muro. Existe um talento. Você tem talento, meu irmão, você tem dom. Você foi colocado nessa igreja aqui é para você servir. É para você apresentar a resposta ao Senhor. Dar a resposta ao Senhor. Fazer a obra dele andar, romper. Fazer a obra dele caminhar. O seu talento é para isso. Você não foi colocado aqui apenas para ficar me assistindo, não. Ou assistir qualquer outro pregador que seja aqui, ou assistir o pessoal da música. Não, você foi colocado aqui para trabalhar. Porque você tem talento. Você tem o dom. O Senhor confia em você. O Senhor espera em você, de você. Ele quer uma resposta nesse sentido. E na resposta dada pelo dono da terra, ficou claro que ele não aceitou o enterro do talento. Deus não vai aceitar você enterrar o seu talento, meu irmão. Ele arrumou lá uma desculpa esfarrapada, que ficou com medo. Não importa a desculpa que nós vamos dar diante do Senhor, Ele não vai aceitar nós enterrarmos o nosso talento. Ele não vai aceitar você chegar lá e dizer, não, eu estou aqui, Senhor, mas eu não fiz porque o pastor lá era muito difícil mexer com ele, então eu não fiz por isso. Ah, não, porque tinha um irmão lá, que eu vou contar para o senhor, tinha a língua muito grande, então eu não fiz por isso. Ah, eu não fiz, Senhor, porque o obreiro lá, ele não serve água no copo para a gente. Não adianta, meu irmão, não tem desculpa. O que enterrou o talento, o dono da obra não aceitou. Ele não aceitou. O texto diz que ele mandou lançá-lo fora. O texto fala aqui que ele foi retirado para fora, foi lançado fora. E aí nós entendemos que esse servo inútil, ele foi lançado fora, excluído do reino. Ele passou a compartilhar do destino angustiante dos ímpios. Sua falha em investir o talento de forma errada
o condenou. Sua falta de obras mostrou que lhe faltou a fé salvadora. Somos salvos pela fé, pela graça. Mas as obras, os frutos, evidenciam a nossa salvação. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós fazemos obras porque nós somos salvos. Mas nós precisamos fazer obras. As nossas obras vão provar que nós somos salvos, que nós entendemos a graça, que nós entendemos o perdão de Jesus Cristo. A resposta que Deus quer de mim e de você é que você não menospreze o talento que Ele te deu. Não menospreze, não tenha falta de compromisso com o talento, com a obra dEle. Você é salvo. Haja como salvo, viva como salvo. Nós somos salvos, precisamos agir como salvos. Nós somos cidadão do céu. O nosso Senhor vai voltar. Ele está voltando e Ele vai querer prestar contas. E nós precisamos apresentar os talentos diante dEle. Falei, Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5. Olha aqui, ó, eu trabalhei, tem mais 5 aqui. Senhor, eu trabalhei, tem mais 3. E não enterrar o talento. Em tempo de pandemia, não vai adiantar desculpa, Senhor, mas o Senhor viu, tinha o coronavírus. Não vai resolver isso não, meu irmão. Ah, pastor, você está querendo ser irresponsável, mandar o povo? Não, não estou falando disso não. Estou falando que nós precisamos ter critério, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos prevenir, mas nós não podemos ficar alheio à obra do Senhor, igual nós estamos não, está errado. Vai vir coisa pior por aí, meus irmãos. Não pensa você que vai passar esse vírus aí e vai ficar tudo bem, não. Vai vir coisa pior. Isso é só um ensaio. Eu falei isso que desde o início da pandemia eu estou falando. Isso é só um ensaio. Vai vir coisa pior por aí. Porque está chegando a hora do dono da seara voltar. Tudo está indicando que o dono da seara está chegando. E nós precisamos, então, como crentes, salvos pela fé, entender que a nossa resposta pela graça, a nossa resposta da graça, é o que nós fazemos. É o nosso talento do dia a dia na igreja. É o nosso talento de fazer a obra do Senhor romper. Sem ficar preocupado com quem tem 1, com quem tem 2, com quem tem 5, é simplesmente fazer. Obedecer o dono. Obedecer àquele que mandou, que te comissionou para isso. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Irmãos, esse ano nós vamos ter uma deflação na nossa agenda. Em vez de crescer, nós vamos diminuir. E não é só que não, vai ser no ministério talvez quase todo. E muitas igrejas, vai diminuir esse ano. O reino de Deus precisa romper. Eu tenho visto em muitos lugares, e muitos pastores que eu conheço, tenho conversado, as igrejas estão vazias. As pessoas estão escondendo o talento, enterrando o talento. Para encerrar, pastor, coloca uma música para nós aí, por favor. Alguém disse, você não pode viver o seu chamado no céu. Você vive o seu chamado, o teu talento é aqui na terra. Você não vai viver o seu chamado lá no céu. O seu chamado é para cá. A obra que você tem que fazer é aqui. Lá no céu não tem obra. É aqui que você tem que fazer. Lá no céu não se prega o evangelho. Não vai ser necessário pregar o evangelho. Você cumpre a sua missão aqui. Por isso, se você disse até aqui, algumas vezes você disse, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Tem muita coisa me atrapalhando, muita coisa me impedindo.
é trabalho, é escola, é faculdade, é amigos, é filhos. Já viu quanto nós arrumamos desculpa para fazer a obra do Senhor? Não, mas eu trabalho de segunda a segunda, eu trabalho de segunda a sábado, aí eu só tenho domingo para... Queridos, o que nós vivemos aqui é nada diante da eternidade. Nós precisamos entender que o nosso chamado é para aqui e agora. Alguém disse também que você tem um propósito, e cada dia que passa, a contagem regressiva avança até a volta de Jesus. Existe uma contagem regressiva. Jesus não morreu na cruz simplesmente só para você ser salvo e pronto, sentado e acabou, não. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos espalhar o reino dele, a justiça dele, mostrar o reino dele, a justiça dele. Você foi salvo para isso, meu irmão. Está na hora de nós darmos uma resposta para o Senhor. E a resposta que Ele espera de nós é que nós tenhamos compromisso com o talento que Ele tem colocado na nossa mão. Precisamos entender isso. As suas perguntas que você tem feito para Deus, as suas respostas que você tem esperado, elas vão ser respondidas. Vimos aqui a Camila testemunhar que ela orou durante 10 anos e Deus respondeu a ela. Deus responde. No tempo dele, mas Ele responde. Mas e nós? Nós também precisamos responder ao Senhor. Ele também quer uma resposta nossa. E a resposta é essa. O que você tem feito com o seu talento? Vir na igreja no domingo, meu irmão, e ir embora para casa, isso não é ser cristão, isso não é ser salvo. Isso é religiosidade. É mostrar com obras. É fazer alguma coisa, é pregar o evangelho. É ir atrás dos irmãos, ligar para os irmãos que não estão vindo aqui na igreja, ligar. Eu fiz um desafio esses dias para um grupo aqui, para nós ligarmos para as pessoas. Nem isso estamos fazendo. Tem dificuldade de fazer. Nós precisamos despertar para isso. Cristianismo é todo dia. Cristianismo é toda hora. A nossa vida diária, nós temos que viver o cristianismo. Nós temos que viver a nossa salvação todos os dias. Não é vir tocar aqui, não é vir pregar aqui, não é vir dançar, muitas vezes, igual as meninas dançam, não é fazer teatro, igual às vezes a gente tem. Não, é mais que isso. É se envolver com a obra do Senhor, é fazer a obra do Senhor ser frutífera, é mostrar resultados. Isso que nós precisamos fazer. Amém?